Lucas capítulo número 15 e o versículo de número 11. Todos acharam? Que diz a palavra do Senhor. E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer de necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ou tomando em si, disse: Quantos empregados ou quantos servos de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E levantou-se e foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai. Quem vê ele é o pai. E se moveu de íntima compaixão. Quem se move de íntima compaixão também é o pai. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e eu também já não sou mais nem digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-o, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Tome seu assento. O texto que nós lemos está no livro de Lucas. Lucas, todos nós sabemos que é o terceiro evangelho da Bíblia, amigo contemporâneo de Paulo. Quem diga que esse livro for escrito cerca de 56 anos depois de Cristo. Lucas ele vai utilizar de uma linguagem mais técnica, simplesmente pelo fato de Lucas ser médico. Quem diga que esse livro for escrito para uma classe de judeus que interpretariam o que Lucas estaria dizendo. Lucas utiliza de uma linguagem técnica porque ele era médico. Lucas não vai se atentar em apenas apresentar Jesus como o Messias do povo de Israel, mas ele se atenta em descrever Cristo como Salvador de toda a humanidade. O texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer no versículo de número 1 do capítulo de número 15, que Jesus está se assentando para ensinar e logo vai se aproximar de Jesus alguns pecadores, alguns publicanos. Tem fariseu olhando de longe essa cena e eles começam a olhar para essa cena em que Jesus está sentado com pecadores. Jesus está sentado com publicanos e os fariseus vão começar interpretando isso dizendo: esse homem também é um pecador.
Esse homem também é alguém que comete pecado, porque ele não apenas anda com os pecadores, e agora ele está até comendo no meio deles. Esse homem, de fato, é um pecador. Uma vez eu li um livro que dizia que Jesus, um psicólogo americano, depois de estudar durante 25 anos a psicologia, e depois que ele se converte, ele estuda durante 25 anos a psicologia e a história de Jesus, e ele chega à conclusão. E ele escreve um livro dizendo: Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Porque Jesus tinha a percepção de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Quando Jesus vem à Terra, ele vem como 100% homem, como 100% Deus. O propósito de Cristo foi exatamente esse: vir salvar o que se havia perdido. Jesus está sentado com o pecador, com o fariseu, com o publicano, e Jesus vai ter a percepção de que há alguém tendo essa interpretação dele. E logo ele vai começar descrevendo uma parábola. Há quem diga que aqui não há 3 parábolas no capítulo de número 15, mas há uma única parábola, porque todas as 3 têm o mesmo propósito. Lucas vai começar o capítulo de número 15 dizendo que um pastor, ele possuía 100 ovelhas. E que uma dessas ovelhas, ela vai se perder do pastor, do aprisco, e ela vai se perder. E o pastor vai deixar 99 no aprisco e vai em busca de uma ovelha que se perdeu. No versículo de número 8, Lucas vai continuar descrevendo que Jesus vai chegar e vai dizer assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, a dracma representava uma aliança, o motivo das 10 dracmas, mas ela está dizendo, ela tem 10 dracmas, e ela perdeu uma dracma apenas. Ela acende a candeia, vai à casa, procura com diligência até encontrar a dracma que estava perdida. No versículo de número 11, Lucas vai se atentar em descrever o que Cristo está dizendo, porque Jesus vai começar falando para os judeus, dizendo que um pai, ele possuía 2 filhos. E nós vamos perceber que na parábola do filho pródigo, há um menino que se perde longe de casa. E há um filho que também está perdido dentro da própria casa. Jesus vai falar sobre o filho pródigo, ele está dizendo, esse moço chegou para o pai. E ele solicitou para o pai o que era de direito. O pai vai dar a herança para o filho. O filho vai sair, vai gastar tudo que ele tem. Um dia, quando ele não tem mais nada, a situação está terrível, está difícil, ele simplesmente vai lembrar do pai. Ele se levanta, vai até o pai está na janela, avista, vai ao encontro do filho, o pai encontra o filho. Abraça o filho, beija o filho, traz o filho para dentro de casa e diz, vamos se alegrar, porque eu achei esse meu filho que estava perdido. O filho que estava dentro de casa, agora ele vai perceber que quando ele chega em casa havia uma festa. Ele não trata o irmão como irmão, mas ele vai olhar para o pai e vai dizer, puxa vida, pai, há quanto tempo eu estou contigo? E nem um cabrito tu foi capaz de matar para mim. Para esse cara que estava perdidão aí, fez o que fez. Tu mataste o bezerro cevado. O pai vai olhar para o filho que também estava perdido dentro da própria casa, cheio de compaixão e dando novamente identidade de filho, dizendo, filho, tudo que é meu também é teu. Jesus encerra essa parábola. E nessas 3 histórias que Jesus vai contar, nessas 3 parábolas que Jesus vai narrar, por mais que a epígrafe está dizendo que ela é da ovelha perdida, da dracma que está perdida e do filho que se perde, o foco do texto não é o que se perdeu, não é aquilo que se perde ou quem se perdeu. O foco do texto, de cada texto, é quem tem a capacidade de encontrá-los. O foco do texto na parábola da ovelha perdida não é a ovelha que só tem a capacidade de se perder.
É o pastor que tem a capacidade de encontrá-la. Na parábola da dracma perdida, a dracma não tem a capacidade de se encontrar. A dracma era um objeto, mas o foco do texto está na mulher, que tem a capacidade de encontrar a dracma. Na parábola do filho pródigo, o foco do texto não é o filho que se perde, mas é a misericórdia, a compaixão, o infinito amor do Pai. Então nós podemos aprender algo muito breve aqui. Nós nunca seremos o centro. Nós nunca seremos o foco. Nós somos apenas filhos. E se o Pai nos der autonomia de algo, nós vamos nos perder. O foco do Evangelho é o Pai. O centro do Evangelho é o amor, a misericórdia e a compaixão do Pai. Versículo de número 12. O mais moço lhe disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. Juridicamente, o que o filho está fazendo não é algo errado. O filho está solicitando ao pai o que ele tinha de direito. Porém, moralmente, o que o filho está fazendo, ele está solicitando em vida a morte do próprio pai. O que vai me chamar a atenção aqui no texto é que o propósito e a motivação do filho se aproximar do pai não é porque ele entende ou ele compreende aquilo que o pai é. Ele se aproxima do pai porque ele está interessado no bem que o pai possui. Nós vamos perceber que o foco é tanto voltado para o pai que nem o bem que o filho acha que é direito dele, que é de direito dele, foi algo construído ou constituído por ele. É algo que foi adquirido pelo próprio pai. Ele se aproxima do pai interessado naquilo que o pai tem para lhe oferecer. Ele não está interessado no pai por aquilo que o pai é. Eu notei uma frase aqui do pregador Guilherme Araújo, que pregou aqui quarta-feira. Tem gente que menciona Spurgeon, olha aqui meu nível, estou mencionando Guilherme Araújo. O que pregou quarta-feira aqui, ele disse assim: para nós cultuarmos a Deus, nós devemos conhecer e saber quem Deus é. O problema é que tem muita gente que busca a Deus por aquilo que Deus pode nos proporcionar. E é isso a motivação do filho. Ele não se aproxima do pai porque ele está interessado naquilo que o pai é. Ele se aproxima do pai porque ele sabe que o pai tem bem para lhe oferecer. A motivação dele está próximo do pai. É saber que o pai tem um bem a lhe oferecer. Quando nós compreendemos o propósito daquilo que Deus é, nós vamos começar a compreender e a vir para o culto sem buscar nada, sem pedir nada. A entender que, como a Mila cantou aqui, a vontade deve ser a dele. O querer deve ser o dele. Tudo deve ser para ele. Eu contei isso aqui uma vez e me chamou muita atenção. Acho que eu contei isso aqui na igreja. Uma vez que o pastor Andrino nos convidou para estar na sede em Criciúma, e quando nós estávamos cantando, estava descendo o púlpito. Uma senhora vinha na igreja conversando com um com outro, e quando ela chegou, quando eu estava descendo o púlpito, ela olhou para mim e disse assim: cantor, você vai para o bairro Santa Augusta? E eu disse assim: minha irmã, eu não vou. E ela ficou me olhando com uma cara de queria pedir uma coisa. Eu disse para ela: eu não vou para lá, mas me diz uma coisa, se a senhora quiser, eu dou uma carona para a senhora até a tua casa. E ela disse assim para mim: eu aceito a carona. Uma senhora que qualquer pessoa que olhasse para ela teria a percepção que ela não tinha nenhum conhecimento profundo teológico.
Ela não era alguém que conhecia muito, porém dava para ver na prática que ela era alguém que... Quando ela entrou dentro do carro, eu falei para ela, essa mulher tem um negócio diferente com ela. Porque o carro nem era dela, e ela já entrou dentro do carro dizendo assim, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de poder te adorar. Ela começou a orar dentro do meu carro, irmão. Ela tomou liberdade de orar dentro do carro, de agradecer dentro do carro. E nós fomos levando ela até a Santa Augusta, eu fui conversar com ela. Eu disse assim, minha irmã, a senhora perdeu a carona para voltar para casa? E ela olhou para mim e disse assim, não. É que na verdade, eu ia para casa de ônibus. Aí eu disse assim para ela, então a irmã perdeu o ônibus para voltar para casa. Ela disse assim, meu filho, na verdade, eu não tinha dinheiro para voltar para casa. Aí eu com pouca fé olhei para ela e disse assim, a irmã vem para um culto sem saber que precisa de dinheiro para voltar. E ela olhou para mim e disse assim, não, eu não tinha nem dinheiro para chegar na igreja. É que eu sou muito envergonhado e deixa eu te falar uma coisa, por Jesus eu perco a vergonha. Eu fui para a parada que tem na frente da minha casa, cheia do grau, mandei o motorista do ônibus parar. Quando ele parou, eu olhei para ele e disse assim, meu filho, eu estou querendo ir para o culto adorar o meu Deus. Se você quiser me ajudar a abrir a porta de trás que eu vou entrar sem pagar. Ele abriu e eu entrei. Mas eu estava tão incrédulo que eu perguntei para ela, tá minha irmã, e se ele não abre? Ela olhou para mim e disse assim, rapaz, ali passa ônibus de 10 em 10 minutos. Um ia ter que parar, ia ter que deixar eu ir para o culto, prestar meu culto para Deus. Parei na frente da casa dela, irmão, você pensa que era uma mansão? Uma casa pobre, poucas condições, mas compreendeu o propósito. Aleluia. Não adora a Deus por aquilo que Deus pode fazer. Adora o Pai porque entendeu que o Pai deve ser adorado por aquilo que o Pai é. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Pode cantar isso. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Vamos cantar isso, vai. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Tudo dá certo, Ele é Deus. Não der, do mesmo jeito. Ele é Deus. Nosso problema é que nós estamos voltados a procurar o Pai por aquilo que Ele tem a oferecer. O filho está se aproximando do Pai. É o Pai, irmão. Ele está se aproximando do Pai e diz assim, Pai, eu quero que é meu direito. Ele não está nem para o Pai. Ele quer o que o Pai tem. Rápido, me dá o que é o direito. E a Bíblia vai dizer, olha só o que vai dizer no versículo 13. Poucos dias depois, ele teve um tempo, mas poucos dias depois ele vai juntar tudo. Isso a psicologia comprova. Nós seres humanos, não existe neutralidade em nós. Nós sempre vamos pender para algum lado. Nós sempre necessitamos que alguém que tenha autonomia sobre nós. Sabe por que o filho está chegando dizendo para o pai? Pai, eu não quero tu como pai. Dá o dinheiro.
O filho está substituindo a autonomia do pai pelo bem. Olha o versículo 14. O versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Poucos dias depois, ele vai para uma terra longínqua e rápido ele dissipa os seus bens. Porque o bem só é bem quando ele está com o pai. É isso que o filho não compreende. Ele pega o bem que lhe era de direito e rapidamente ele perde o bem. Porque o bem só é bem quando ele está com o pai. Isso aqui me chamou muita atenção. Porque ele está em busca do bem. E o bem rapidamente vai acabar. Ele substitui o bem, o pai, o bem pelo pai. Ele se aproxima do pai para dizer assim: eu não quero mais você, eu quero o bem. Só porque o bem se dissipa. O bem é passageiro. O bem é transitório. O bem acaba. Poucos dias depois ele dissipou tudo o seu bem. Ele está em nada. Mas o pai? O pai é eterno. O pai não se acaba. O pai é para sempre. Olha a situação dele. E chegou um dos cidadãos daquela terra. E quando ele não tem mais nada, ele não tem para onde correr. O que esse homem, o que esse jovem fazer é um ato de sobrevivência, ele precisa sobreviver. E agora, quem vai ter autonomia sobre ele é um patrão. Que não tem misericórdia, que não tem compaixão, que não tem nada. E vai dizer para aquele jovem: vai cuidar dos porcos. E no texto que nós lemos, a situação que ele está vivendo é essa: ele está cuidando de porcos e ele tem a vontade de comer as alfarrobas, as comidas dos porcos. E mesmo estando nessa situação, o olhar dele para o pai é o seguinte: ele está como servo agora. E como servo, ele não vai lembrar do pai sendo pai novamente. Ele vai lembrar do pai, do seu pai como patrão. E ele vai dizer assim: eu estou aqui nessa situação, mas nem os servos do meu pai. Ele não olha para o pai como pai. Ele vai olhar para o pai como um patrão. Ele está dizendo assim: eu estou aqui nessa situação terrível. E ele está lembrando dos empregados do seu pai. Porque agora ele está na situação de um empregado. E ele está olhando para o pai como um ato de sobrevivência. Eu estou aqui nessa situação, mas os servos do meu pai não são tratados como eu estou sendo tratado. Então ele cai em si. E ele vai dizer: levantar-me-ei. Versículo 18. Irei ter com meu pai. Eu vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não está nem aí para não ser mais filho. Mas ele está interessado em um pai lhe acertar como empregado. Novamente a motivação dele é se aproximar do pai agora como um ato de sobrevivência.
Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas me aceita como um dos teus empregados. Era a prova que ele não conhecia o pai. O que ele está falando é errado? Não, ele está certo no que ele está falando. Ele pecou. Ele errou. Por certo, ele não era digno de ser chamado filho. Tudo que ele faz é errado. Mas ele se levanta e ele vai ter com o pai. Isso aqui, irmão, eu cresci interpretando isso de uma maneira errada. Porque eu sempre pensei, pastor, que o pai ia todos os dias para a janela. O pai ia todos os dias para a janela esperando o filho voltar. O pai vai todos os dias para a janela na esperança de ver o filho voltar. E o filho dá uma chance para o pai. O filho está indo todo dia para a janela na esperança de ver... O pai está indo todo dia na janela na esperança de ver o filho voltar. Mas na verdade o pai está na janela. Porque o pai sabe que o filho vai voltar. Em nenhum momento o pai perde o controle da situação. O pai sabe que o filho vai voltar. E quando o pai o vê de longe, a Bíblia vai dizer que o pai o viu e o pai vai sair correndo. E ele encontra o filho. Porque o filho não teria capacidade de encontrá-lo. É o pai que encontra o filho. E ele está dizendo, eu encontrei esse filho são e salvo. O filho está dizendo, pai, eu pequei contra ti. Já nem sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai lhe abraça, lhe dá um beijo e diz assim, onde é que estão os servos? O pai vai chegar e vai chamar quem o filho desejou ser, os servos. Ele está dizendo, chame os servos. Porque eu encontrei esse filho que estava perdido. E logo ele vai chegar para os servos e vai dizer, tragam para ele anel e ao parque as sandálias novas. O anel representava a aliança. O pai está dizendo para o filho, eu estou te dando uma nova aliança. Como prova de que você nunca deixou de ser meu filho. Tudo que é meu continua sendo teu. Tudo que é meu continua sendo teu. Veste essas novas sandálias, porque a partir de agora você vai trilhar um novo caminho. Ele chama o filho e ele convoca uma festa. Escute isso aqui. Ele vai olhar agora para os servos e vai dizer assim, matai o bezerro cevado. A certeza de que o pai saberia que o filho iria voltar é essa. O pai não pega qualquer bezerro. O pai estava preparando o bezerro para quando o filho voltasse. Matem o bezerro cevado. Nós éramos este filho. O pai está no controle de tudo. E às vezes quando o pai nos dá autonomia de algo, nós nos perdemos. Um dia, Cristo foi morto por mim e por você. Na verdade, nós nem éramos dignos de ser chamados filhos. Mas o Pai nos encontrou. Isaías vai descrever que como uma ovelha muda, ele foi levado até o matadouro. E nós o reputamos por aflito de Deus e ferido. Ele era desprezado.
Versículo de número 6 vai dizer que o Senhor, nós andávamos como ovelhas perdidas, mas o Senhor fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Quando Paulo escreve à igreja de Filipos, capítulo de número 2, ele vai descrever dizendo que: rogo, pois, irmãos meus, que sejais iguais a Cristo, que sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, como homem foi desprezado, como homem foi humilhado, como homem foi levado até a morte, e morte de cruz. Mas pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Isaías vai descrever que nós, sem dinheiro, nós somos vendidos e sem dinheiro seremos resgatados. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Não foi com ouro nem prata que nós fomos resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. Não estamos aqui porque nós somos bons, nós só nos perderia. Estamos aqui porque o amor do Pai, a misericórdia do Pai, a compaixão do Pai é infinita, é grande. Nós não teríamos capacidade alguma de nos encontrarmos. Foi o Pai que nos encontrou. Foi o Pai que nos achou. Sabe o que nos motiva a estar aqui? É não apenas saber que Jesus morreu, mas é saber que no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Você pode se colocar de pé. Feche seus olhos aí mesmo. Aleluia. Como é bom podermos te adorar, Pai. Aleluia. Aleluia. Lava dos pecados, Aleluia. que nos traz restauro. Nada além, nada além, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como os amigos. Declara ao Senhor essa noite. Deus, nada além do sangue, nada além do sangue. Você pode declarar ao Senhor. De Jesus. Aleluia. Que nos faz, que nos lava dos pecados, que nos traz a restauração. Nada além, nada além, nada além do
sangue de Jesus. Aleluia. Que nos faz brancos como a neve, Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue.